ampare, nos ilumine. Eu me chamo Tamar Moura, sou voluntária no Grupo Espírita de Djalma Farias, Campanha da Encruzilhada, em Recife. É uma alegria poder ter essa oportunidade de estar aqui com todos vocês. Quero agradecer ao meu amigo Pirissá, meu médio de transporte e amigo, que veio conhecer o Canto da Paz e veio gentilmente aceitou o convite para trazer Tamar Moura para estar aqui. Eu estou agora muito embargada, muito nostálgica, porque eu vinha para cá com Davi, que vocês todos conhecem. E é a primeira vez desde o falecimento dele que eu estou aqui. Então a lembrança está muito viva na minha mente, no meu coração. Uma das pessoas mais prestativas que eu conheci. E chegar lá em casa e já chegava para cozinhar e vamos com alegria. Chegava no posto de combustível e já conhece todo mundo pelo nome, e cumprimentava, tomava aquele cafezinho. Íamos todos e voltávamos todos. É tão bom a gente ter boa lembrança de alguém. Alguém que nos estendeu a mão. Alguém que a gente sabe que era um sinônimo de caridade, que fazia pouco por amor, de uma forma totalmente desinteressada. E dizia assim: olha, eu não escutei tua palestra porque eu fui vender bolo lá em Gravatá, mas eu vou ainda assistir a tua palestra. Ele faleceu, não assistiu. Não assistiu em vida, né? Mas com certeza, tem muitos momentos que eu vou sentir essa presença dele. E eu queria que vocês dizerem, eu venho com esse tema, né, no Setembro Amarelo, ele nos traz uma reflexão sobre a vida, sobre a valorização, e que toda vida importa, que não importa o problema que você possa estar passando, não importa as circunstâncias, a desesperança, a tristeza, a angústia, a preocupação, o sentimento de culpa que você pode estar sentindo, mas com certeza a misericórdia de Deus está estendida sobre a vida de cada um de nós, e há sentido para a nossa vida, há um propósito de estarmos aqui. Então que nós possamos valorizar esses momentos que a gente tem de estar ao lado dessas pessoas. Nossa família, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos vizinhos. Às vezes a gente tem uns desafios. Não perca a oportunidade de se reconciliar. Não perca a oportunidade de estender o seu amor para aquela pessoa que talvez ainda não ouviu. Eu te amo, olha, você é importante para mim. Então, a palestra de hoje fala sobre depressão, suicídio. Diga sim à vida. Eu tenho um compromisso comigo e em respeito às famílias, às pessoas que muitas vezes estão passando por momentos de ideias suicidas. E tem familiares que têm, ou que se suicidaram, ou que estão com ideias suicidas, porque eles são vítimas do suicídio. A pessoa que morre por questão de suicida devia estar lá na certidão de óbito, ela é uma vítima do suicídio. E as pessoas que ficam também são vítimas do suicídio. Porque é muito doloroso a pessoa ter alguém que a gente ama e saber que você perdeu o sentido da vida. Que não consegue mais se enxergar daqui a um tempo. E a dor que ela está sentindo, ela precisa resolver de uma forma equivocada. Que nós possamos sair daqui hoje com o coração muito leve, quebrantado, mas com aquela certeza de eu quero viver, eu vou dar o meu melhor. Muitas vezes a gente ouve alguém dizer assim: eu morreria pelo meu filho, olha, eu faria de tudo, mas mexa com alguém, mas mexa com o meu neto, não mexa com o meu filho, não. Ai, quando eu vejo meu netinho doente, com febre, eu queria estar com essa febre, mas deixar ele saudável, um neto, um filho, uma pessoa que a gente quer bem. Se a gente daria a nossa vida pelo nosso filho, pelo nosso neto, porque a gente não pode melhorar a nossa qualidade de vida para viver junto com eles, para que a gente possa chegar no parquinho do nosso netinho e estar ali circulando, brincando, e a gente conseguir ter fôlego para correr atrás dele, para que a gente possa aproveitar, ir para os eventos, ir para os lugares, em vez de
só para médico, a gente tira um momento de lazer para fazer uma companhia com aquelas pessoas que a gente ama. Então, se a gente tem essa consciência que a gente morreria por eles, que a gente possa ter a consciência de viver por eles, e viver bem, de aproveitar essa oportunidade da gente construir uma relação que a gente possa se cuidar, se amar, para que a gente possa estender esse cuidado e esse amor para os nossos familiares. A valorização da vida começa desde antes, com essa compreensão de que a gente se ama, de que a gente tem um Pai amoroso, misericordioso, que quando a gente se ama e a gente se cuida, Deus também tem esse olhar sobre nós. Então, Setembro Amarelo, mês de cuidado à saúde mental, é algo importante para as nossas vidas, que nos permite enxergar o ato de viver. Setembro Amarelo, mês da valorização da vida, nos traz uma reflexão sobre a vida para dizer não ao suicídio. Muitos de nós sempre conhecem alguém que tem depressão e a gente ouve, ou talvez a gente já tenha falado, que depressão é coisa de quem não tem o que fazer, que é frescura, que é fraqueza, que é falta de Deus. Ainda tem espíritas que dizem que o depressivo é um obsidiado. A literatura espírita psíquica traz de muitos casos em que a obsessão nem sempre é causa da depressão. Por vezes ela é o efeito. A ignorância ou a falta da caridade com pessoas certamente parte da falta de conhecimento da verdade, tão bem explicada em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, dessas frases que a gente veio falar, é uma falta de misericórdia e de caridade com o próximo. Às vezes alguém está bem desesperançoso e tem uma dificuldade enorme de se levantar da cama para ir trabalhar. E a gente está tão preguiçoso. Se a pessoa não quer trabalhar, está fazendo corpo mole, talvez algumas pessoas seja só realmente comodismo, como diz a história, eu queria o meu dinheiro do governo, não quer trabalhar nada, um dinheirinho ali, uma cesta básica, tá? Ok. Mas também tem pessoas que, pela depressão, por razão da depressão, elas sentem essa dificuldade do amanhã, de fazer planos, de acordar, de trabalhar, de fazer uma atividade, de se sentir útil, o que para um pode ser muito fácil, para outro pode ser tão difícil. Para um acordar às 6 horas da manhã e ir trabalhar, ok, faz parte, preciso pagar os meus boletos. Mas para alguém que está depressivo, ela já vai dormir triste, porque falta tantas horas para se acordar e ter que ir trabalhar. Imagina que deve ser muito doloroso para essas pessoas que passam por um processo depressivo e que as famílias também mexem muito com as famílias. Né? Imagina uma mãe depressiva e o filho está doido para ir para um parquinho, está doido para ir para um shopping, está doido para ir para um cinema, mas a mãe não sente uma motivação para acompanhar aquela criança. Aí aquela criança começa a dizer assim, mas minha mãe não me ama, mas minha mãe não faz um lazer comigo, minha mãe não vem brincar comigo. É muito difícil, uma linha muito tênue da gente conseguir compreender a dor do outro. Às vezes a gente diz assim, eu tenho empatia. Como é que a gente pode se colocar na dor do outro se a gente não está passando pela dor do outro? Tem uma pesquisa, acho que é em São Paulo, e eles estavam começaram a conversar com pessoas cegas, dizer o que é que o shopping poderia oferecer para ajudá-los. E chegou à conclusão de que agora tem um serviço que quando a pessoa que tem deficiência visual ele chega no shopping, bota o pé, o segurança pergunta assim, você gostaria de uma ajuda? Diz, eu quero. Aí ele chama alguém para o lugar dele, pergunta assim, quando você quer ir? Lá eu quero ir na Renner, na Zara, na C&A, depois eu quero ir na praça da alimentação, depois eu quero voltar para esse mesmo ponto aqui, que alguém vem me buscar. Então ele vai acompanhando, quando chega na porta da loja, já tem um vendedor capacitado, você, qual departamento que você quer? Deixa a pessoa um pouco à vontade para que ela fique. E ele diz assim, foi a melhor coisa
E agora eu não fico dependendo de parente de ninguém, de poder me mostrar nas lojas. E eu perdia muito tempo até achar a loja que eu queria. Agora quando eu sinalizo a loja que eu quero, tem alguém lá, sem constranger, eu toco na pessoa e ele vai me direcionando. Você fica a escada rolando, vem capacitado e treinado. Isso é empatia. Não, ele não vai precisar ser cego para que ele possa compreender a dor do outro, mas é ouvir atentamente e ajudar, sem julgar. Muitos de nós, o que está faltando é esse julgamento precipitado. O julgamento, a própria palavra já diz. Muitas vezes a gente pensa uma coisa e a realidade é outra. E uma vez eu converso com uma pastora, ela estava pregando, e no final, que terminava o seminário, as pessoas podiam tirar foto, pegar um autógrafo, conhecer essa pastora. E aí a moça chegou assim para ela, senhora pastora, quando chegar a vez daquela mulher que está com aquela camisa assim, aí Deus conselha a ela, né? Porque ela é uma louca, ela é muito ciumenta. Faz alguns meses que era um casal de jovens casados, e ela disse assim, quando eles vieram aqui para essa cidade, uma cidadezinha pequena, ele rápido participou do coral, ele toca, ele é muito simpático, ele se deu bem com todo mundo, e ela muito fechada, o tempo todo olhando para ele. Onde ele vai, ela vai e não larga o pé dele. E aí foi o aniversário dela, aí por ele chamou a gente e o grupo da igreja para a gente ir para a casa deles, para o refrigerante, comer um bolo. E aí quando a gente chegou na casa deles, começou a festa, curtindo, a gente se confraternizando, até que de certa hora ele saiu para comprar um refrigerante. Essa mulher enlouqueceu. Ela simplesmente, ela estava na festa, botou o meu marido e botou aquele para fora, fechou a porta, pegou o carro e foi assim, você é uma mulher louca, né? E a pastora ficou meio constrangida, só ouvindo, atendendo outras pessoas. Quando chegou a vez dessa moça, que estavam falando delas, eu já sei, pastora, e aquela mulher ali estava falando de mim, né, pastora? E foi? O que é que ela ia falar? Eu disse, não, porque aqui o pessoal me chama de louca, diz que eu sou muito ciumenta, mas eles não conhecem a minha história. Eu sou casada entre namoro e casamento, a gente está junto há 10 anos. E a gente morava na cidade. Meu marido trabalhava, tinha um carro dele, um carro importante, já era bem sucedido. Mas aí ele começou o uso de drogas. E aí ele começou com algumas amizades que facilitavam essas drogas para ele. A gente passou um período, voltou na clínica, tirou e voltou de novo. E aí ele decidiu recomeçar. Ele ia para a clínica, se cuidar, se tratar, e depois quando ele saísse da clínica, a gente ia tentar um lugar para fazer um novo recomeço. Onde as pessoas não conhecessem a gente, onde a gente pudesse se sentir mais à vontade. E aí ele conseguiu ser transferido para essa cidade aqui do interior. E ele realmente é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito agradável. Rapidamente conseguiu se entregar no louvor, mas eu estou sempre alerta. Uma pessoa que tem um familiar que usa drogas, a pessoa não tem mais sossego pro resto da vida. Então, eu sempre acho que quando acontecer alguma coisa, eu estou sempre atenta. E eu começava a observar, ele começou a ter umas amizades, e eu comecei a observar. Então, quando foi fazer meu aniversário, ele disse assim, amor, eu vou aqui comprar um refrigerante, daqui a pouco eu volto. Eu vim, 30 minutos ele não apareceu, eu fui na geladeira, estava cheia de refrigerante. E onde é que esse marido está? Simplesmente, eu vou sair, fechei a porta, peguei o carro, rodei e achei um ponto que ele estava com as pessoas, já ia começar a se drogar quando eu peguei ele, consegui trazer ele para casa. Então as pessoas não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa luta. Eu prefiro me passar por doida do que contar o que se passa dentro da minha casa. E aí ela continua como se fosse a louca, a ciumenta, com o cuidado desse esposo dela. E muitas vezes é o que acontece com a gente. Às vezes a gente vê alguém, um colega de trabalho, um vizinho, e aí a gente começa a fazer um julgamento, mas a gente não sabe o que se passa com aquelas pessoas. E aí a gente diz assim, poxa, por que fulano tirou sua vida? Só estou feliz, tinha seu emprego, casado, com um filho, não imagino, não tem nem motivo para essa pessoa não ter.
muitas vezes é uma questão orgânica, da pessoa precisar também de medicamentos, precisar cuidar também da parte espiritual. Uma não anula a outra. Então, se você está escutando, precisa passar por psicólogo ou psiquiatra, precisa fazer uso de medicamento quando vai fazer. A casa espírita ela vai dar aquele suporte na parte espiritual, mas se precisa ser medicado, precisa ter esse tratamento, precisa fazer essa terapia, não deixe de fazer. A medicina também foi criada por nosso Deus. Pessoas que pudessem nos tratar, que pudessem ser um profissional, nos ouvir sem julgar. Um profissional que possa ter uma atenção na nossa conversa. Às vezes a gente acha que está com depressão, mas não tem certeza. Mas é o médico que vai fechar esse diagnóstico. A gente começa a fazer umas perguntas assim, o que é que você pensa, né? Dá uns 3 dias, não é só planejamento, é trabalhar, fazer alguma coisa. A gente começa a perguntar, e aí, daqui a 6 meses, como você se vê? Como você se vê daqui a 5 anos? A pessoa, eu não consigo nem me ver a semana, quanto mais daqui a 6 meses. E a gente vai ver essa desesperança. Essa pessoa está desistindo da vida, ela não está vendo mais perspectiva. Até que o profissional chega assim, ó, eu vou ter que transferir com um psiquiatra. Ou uma pessoa que diz assim, eu não sei nem se eu chego à noite, então de tarde. Essa pessoa precisa, aí chama o familiar, essa pessoa precisa ser internada. Essa pessoa não pode ficar sozinha. E ele vai dando alertas, mas uma família tem que estar ali, ó, o tempo todo, sem deixar aquele familiar sozinho. Não deve ser difícil. A gente mesmo, a gente quando tem filho pequeno, fica pensando assim, por que eu vou deixar? Que a babá não veio hoje. Vou ver se minha mãe fica. Já não é uma preocupação. Imagina um familiar que está prestes a criar sua vida, você quer trabalhar, quer sair, mas não pode deixar ele só. Como deve ser angustiante? São dores que a gente nem imagina. O que dói para mim pode não doer para você. O luto pode ser encarado para um de uma forma, do outro não. O abandono na infância pode ser muito difícil para aquele adulto hoje. Mas para o outro conseguiu se superar, foi resiliente, cada um trata de uma forma. Ou o abandono também dentro de um homem ou mulher, né? Quando você passa a vida inteira casado, de repente, olha, dá tchau, é uma novinha, e a gente se sente triste, e a pessoa fica dando, a pessoa outra diz, vai em frente, poxa menina, sai, faz um beijo, mas a pessoa que está vivendo é que ela sabe onde é que vale a pena. Então é muito difícil. Quando a gente fala em depressão, quando a gente fala em setembro amarelo, de valorização da vida, a gente faz também dessa caridade, de compreensão, de amor, de não julgamento, e até conosco, da gente poder dizer assim, olha, eu estou num momento difícil, vou procurar a minha instituição para fazer um tratamento, para passar pelo atendimento fraterno, para que eu possa pedir orações, para que eu possa, com meus familiares, sinalizar de que eu não estou bem. Muitas pessoas têm essa dificuldade de chegar com seus familiares e dizer que não estão bem. Se trancar dentro do quarto, e sabe Deus o que é que a pessoa está fazendo. Tem a oportunidade de a gente ter esse diálogo. E nós, como espíritas, é uma responsabilidade muito grande desse olhar para o outro, de encorajar, de estar junto, dizer, olha, eu vou contigo, quer marcar o médico, vamos, eu fico lá sentadinho enquanto ela consulta. Às vezes tudo que a pessoa quer é alguém que lhe estenda a mão, e diz, vai dar certo, nós vamos. E a depressão, ela é de fato um mal do cérebro. E antes de Jesus nascer, já se falava em depressão, só que essa palavra é muito recente. Não conta a história do rei Davi. Uma das partes, né? Eu vou falar sobre o adultério do rei Davi. O rei Davi, uma vez ele acordou, estava no palácio, o país estava em guerra, então ele ficou e os soldados dele foram para a guerra. Uma vez ele acordou e olhou no seu terraço e viu uma mulher linda se banhando, nua, ele olhou de longe assim, que mulher linda. Aí pegou os seus funcionários, vai lá, procura saber quem era, guardem essa informação. Ele procurou saber quem ela é. E aí eles voltaram e disseram assim, aquele é a Batseba, ela é casada com o teu soldado que está na guerra, Urias.
E aí ele manda chamar, dorme com ela engravida. E ela mandou uma mensagem, só engravidei. Aí ele disse, pronto, a casa caiu. Ela engravidou de mim, o cara está longe em batalha. Ela disse, tem nada não, mandou uma mensagem para o general pedindo para o Urias voltar. Quando o general leu a mensagem, eu achei meio estranho, mas trouxe o povo do Urias. Quando o Urias chegou, ele começou a dizer assim, olha Urias, não quero que você volte para a batalha não, vá para casa, descanse, fique com a sua família, deixe que já tem outros soldados lá. Eu disse, não, eu não acho justo não. Eu sou um soldado e ir para casa enquanto os meus companheiros estão lá em batalha. Eu quero voltar para a guerra. Eu disse, não, tem uns dias que eu vou, não estava sendo para a guerra. Aí achou que o Urias ia voltar para casa. Ele nem em casa dormiu, porque ele não achou justo que os soldados estivessem lá e ele não tivesse. E aí os funcionários do rei disseram assim, olha, o Urias não foi para casa não, então não tem nem perigo dele ter comigo com a mulher dele. Chama de novo o Urias. Aí começou a embebedar o Urias. Está vindo, conversa vai, conversa vem. Quando o rei achou que o Urias estava no brilho e que ele ia perder o discernimento e ia voltar para casa, ele disse, não, Urias, eu quero vá para casa, você não está bem não. E aí chegou o aviso no outro dia, dizendo que ele dormiu na rua, mas ele não foi em casa. E aí ele disse, então já que ele quer ir para a guerra, depois ele vai, chama o Urias com a carta fechadinha. Disse, olha, entrega isso aqui para o general e está liberado, vamos para a guerra. Aí ele chegou todo feliz da vida que voltou para a guerra. O general abre a mensagem, diz assim, coloca Urias na frente de batalha, sem apoio. Que tem, o espaço que tiver mais vulnerável, você coloca ele na linha de frente. E aí o general começou a entender que ele queria ver Urias morto. E aí obedeceu e Urias foi morto em batalha. O rei Davi esperou passar os dias do luto de Betseba e chama ela para ser uma de suas esposas. Quando ela veio para ser uma de suas esposas, tudo desandou. Tudo. O neném nasceu doente. O rei Davi, que já era um homem segundo o coração de Deus, ele começou a orar, jejuar, chorava, clamava, pedia a Deus para que essa criança pudesse ser curada. E não tinha sido. E aí Deus intuiu o profeta Natã para que ele fosse procurar o rei Davi e revelasse o que iria acontecer com ele. E aí o profeta Natã chega para o rei Davi e diz assim, olha, você era um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha confiança com você. Quando tinha batalhas, você dizia assim, Jesus, Deus, tem umas batalhas para fazer, eu mando com meus soldados, e eles sentiam no coração que essa vitória era garantida. Então era como se ele fosse um encarne com Deus, desse relacionamento que ele tinha. E ele disse, olha, você fez 2 pecados. Você cometeu adultério e cometeu assassinato. Porque lembra que eu disse assim, guardem essa informação, porque ele procurou saber quem era Betseba. Então ele deveria ter poupado a vida do Urias. Urias mostrou ser um homem de caráter. Tanto é que ele nem em casa ele dormiu por ele não achar justo dele estar ali enquanto os companheiros estavam. Ele podia ter poupado o pobre do Urias. E aí ele fez de forma consciente. Ele disse, olha, a partir de agora olha, vai ser só guerra. Você não vai ter mais domínio sobre paz, vai ser só batalhas. Seu filho, não adianta não tu ficar clamando aí, chorando, jejuando não, porque o seu filho vai morrer. E rei Davi ele tinha outros filhos que eram adultos. E um desses filhos, por parte de pai, ele se apaixonou, um processo obsessivo pela sua irmã, que tem o meu nome, que é Tamar. Se apaixonou por Tamar. E aí ele fez uma emboscada para Tamar, disse que estava muito doente e pediu para Tamar levar uma comida para ele. Quando Tamar chega no quarto, ela trouxe uma comida. A Bíblia diz claramente que ele forçou Tamar a dormir com ele. Veja, nos dias de hoje, quando a gente fala sobre estudo, já é doloroso, já é constrangedor, já é uma vergonha. Imagina para aquela época, para a desonra daquela mulher. Então ela chorava copiosamente. Ela se perguntava por que ele fez isso com ela. E aí o outro irmão, que era do mesmo pai, da mesma mãe que Tamar, aquilo não desceu. E ele
guardou. E a Bíblia diz que depois de 2 anos, esse irmão, que era por parte de pai e mãe, ele foi lá, no meio de uma festa que teve lá, e fez uma emboscada, e aí ele matou esse irmão que cometeu esse estupro com Tamar. Mas imagina o seio familiar de Davi, um filho que faleceu, o crime que ele fez e que disse, poxa, você era um homem segundo o coração de Deus. Os outros filhos que estavam nessa relação, o país que estava em guerra, e a desonra, porque as pessoas dizem, é esse teu rei, é esse teu rei que manda matar. Ou matou alguém, eu sou soldado, capa de gente boa, gente fina. Rapaz, tanta mulher, tu fosse não ficar com essa aqui, a desonra é para aquele rei diante dos seus filhos. E aí, ele escreve o Salmo 51, onde ele fala sobre arrependimento e perdão. Vou ler só um trechinho desse capítulo, que ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É um sentimento, começou com um sentimento de culpa. Dizer, realmente, poxa, toda mulher, eu fui logo para aquela que era comprometida, logo o pobre do Urias, que estava lá em batalha, trouxe o cara para cá, fiz ele ir para casa, pai dormiu na rua, mas não foi para dentro de casa, certamente um homem de bem, destruiu uma família, e eu estou passando por isso. Muitas das nossas escolhas, e a gente vê que deu errado, que a gente cometeu os equívocos, nos torna um sentimento, nos traz um sentimento de culpa, de dizer assim, poxa, eu fiz isso, e essa culpa nos adoece, e muitas vezes nos causa depressão. Às vezes, num relacionamento de mãe e filho, de marido e mulher, de irmãos, e tem uns atritos, e a pessoa diz assim, mas no fundo, foi eu a culpada. Eu prejudiquei ali meu irmão, ou eu fui ingrato com meu pai, com minha mãe, e agora eu vejo que eu devia ter tratado melhor, devia ter reparado, e agora chegou na finitude da vida, eu não tenho oportunidade de pedir perdão. E aí esse sentimento de culpa vai nos adoecendo, e a gente não vai sentir para isso. E acha que aquele que está pagando é como um karma. Eu fiz isso, agora eu estou pagando. E às vezes não consegue compreender. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Não é cobrir, não quer dizer um popular de passar pano, não. Dizer assim, você fez isso, mas não vou contar para ninguém. É cobrir no sentido de acolher, como se uma pessoa tivesse com frio e Deus vem com cobertor e nos cobre, né? Para a gente se sentir acolhido, da gente se sentir quentinho, é nesse sentido. Mas o arrependimento e a reparação, eles são necessários. Davi passou por essas dificuldades, mas chegou o momento dele dizer assim, eu me arrependo. Eu vejo o problema diante de mim. Eu olho e vejo o quanto eu errei. Muitas vezes está faltando em nós. Por isso que a doutrina espírita nos incentiva a trabalhar a reforma íntima. A gente não consegue mudar as nossas vicissitudes se a gente não conhecer quais são. Quantas vezes a gente está numa palestra e fala sobre perdão, e a gente diz assim, cadê fulaninho? Que não está aqui para assistir essa palestra de perdão. Não, fulaninho é muito rancoroso. Precisava ter visto essa frase, eu vou até me lembrar para dizer a fulaninho. Às vezes, quem não trabalha o perdão somos nós. E essa palestra era para a gente, que não era para ninguém, não. Às vezes tem palestra que quantas vezes a pessoa me dá um tema, mas não disse, né? Foi para mim mesmo. Ou temas até que eu já usei, e aí vou repetir, e já é um outro olhar. Eu preciso parar, dizer assim, menina, é verdade, mas eu estou fazendo nem metade daquilo que eu vou abrir a boca para dizer isso. Se eu mesmo não estou exercendo. E aí a gente começa a se refletir sobre essas questões, e a gente começa a perceber que o maior beneficiário é a gente mesmo. Eu vou falar sobre caridade, sobre desapego, sobre ajudar o outro. E aí a gente diz assim, olha, vamos fazer um bazar,
e tiver roupa, traga, a gente mesmo diz assim, rapaz, eu estou usando 42, vai ter uma calça. Eu gostava tanto, rapaz, que tinha tão bem 38. Eu acho que eu vou emagrecer. Eu não vou dar ela agora não, porque quando eu emagrecer eu vou ouvir, eu vou vestir. Mas a gente esquece que talvez outra pessoa esteja precisando exatamente da calça jeans para ir para uma entrevista de emprego, para poder se vestir adequadozinho, para poder correr atrás do seu sustento. Enquanto a calça está ali parada, tem alguém necessitado exatamente daquela peça de roupa que a gente está lá no guarda-roupa. Então, muitas vezes, nós, enquanto espíritas, falamos sobre caridade, ao mínimo, aquele tiquinho, a gente tem dificuldade de fazer. E são essas coisas que a gente precisa começar a se importar com o outro, a olhar para o outro, a gente poder entender a necessidade daquele outro. E é um grupo que se reunia, aí vai para os interiores, para falar sobre o Evangelho. Às vezes já tem algumas igrejas que são recentes, que eles conseguem fazer e vão fortalecer aquelas igrejas que estão sendo criadas. Aí leva grupo de louvor, de evangelização, e junta as pessoas daquela cidade. E eles vinham, era um Fortaleza e por interior do Ceará. E eles chegaram numa casa bem humilde, onde a família já estava indo para a igreja, frequentando, fazendo pequenos grupos. E quando ele chegou lá nesse trabalho missionário, o pastor, junto com aquela equipe, chegou na casa, olhou, tão simples a casa, mas tão simples, aí cumprimentaram, convidaram eles para o culto que ia ter de noite. E aí o rapaz disse assim, o dono da casa, o pai de família, poxa pastor, eu queria muito, mas eu não vou não, porque eu estou sem chinelo, estou andando descalço, porque eu estou sem sapato, e minha calçadinha já está rasgada aqui do joelho. Eu tenho vergonha da gente de fora, e eu não tenho nenhum calçado, mas depois quando vocês forem, domingo, eu vou continuar indo para a igreja. E quando ele ouviu esse rapaz falando, ele sentiu, como se Deus falasse assim, dá teu sapato. Aí quando o rapaz dizia assim, que estava com vergonha porque não estava sem chinelo, ele olhou para o sapato dele, era um de marca, que ele tinha comprado nos Estados Unidos, de couro legítimo. Isso era a segunda vez que ele estava usando. Esse é o meu sapato. Eu não vou voltar para os Estados Unidos, eu não vou ter isso, eu queria tanto com seu filho. Ele disse, não, pastor, não, senhor. Aí depois a pessoa assim, não, eu vou perguntar o número do rapaz, não vai bater o meu, porque eu tenho o pé maior e resolvido, né? Eu olhei, irmão, quanto é a sua calça? Ele, olha, eu nunca tive sapato. E o chinelo está tão gasto que a numeração já está parecendo assim, não dá não. E ele sentindo aquilo, dá do sapato. Quer saber? Só irmão, toca aqui. Aí deu o sapato. Vocês acham que coube? Sim. Como uma luva. E aí ele não, eu quero você no culto da noite, junto conosco. E aí ele disse que voltou para o grupo, aí não, acho que a gente dá o seu sapato. Ele disse, não, eu tenho uma havaiana, eu vi a havaiana, eu vou, ele se bateu tudo e esqueceu até que ele tinha levado sapato. Confortável, usou a havaiana tranquilamente, fez o culto. E aí antes dele sair, quando ele deu o sapato para o rapaz, ele viu que não tinha geladeira, não tinha fogão. Disse, poxa, nos dias de hoje, né? É tão difícil a pessoa não ter nem o básico. E aí ele disse, olha irmão, você é feliz? O que a gente pode fazer para lhe ajudar? Ele disse, ô pastor, desde que eu conheci Jesus, está indo eu, minha mulher, meus filhos, eles estão indo para a evangelização. E eu um dia disse assim, Jesus, tu quer morar aqui em casa? Pois não tem nada. Mas que a gente tiver, a gente vive. E eu tenho certeza que Jesus quis morar aqui em casa. Porque desde que a gente se reúne, a gente chama de culto doméstico, que a gente chama de evangelho lá, para eles é culto doméstico. Então a gente faz um culto doméstico. Eu tenho só os filhos todos arrepiadinhos. Se Jesus está aqui, hoje está pertinho de mim. Aí eu, meu Deus, eu gosto tão simples. E Jesus quis morar aqui, porque a gente sente uma paz. Minhas crianças têm uma alegria quando eu digo, é domingo, eu tenho que ir para a igreja. E eles vão, e eles voltam falando sobre Jesus. Eu não tenho boa leitura, mas me dá a maior alegria quando minhas crianças vêm falando sobre o que é Jesus. Não, eu sou feliz demais. Olha,
não conheço nada de choque, nem dessas coisas aí que o povo tem, só ouvi falar. Mas eu sou tão feliz, porque o meu menino tem meus filhos, ele é criança, tem um Jesus. E aí o pastor segurou assim o choro, disse, eu não posso, né? Como um pastor de ovelhas, deixar que um servo do Senhor, ele passa tanta dificuldade, e ele tem tanta boa vontade de trabalhar na obra do Pai. E ele disse, quando chegou em Fortaleza, que deu testemunho, né, que disse que deu os seus sapatos, porque a pessoa não tinha, e aí a igreja se reuniu, arrecadaram dinheiro, alimentos, roupas e eletrodomésticos. E voltaram lá com aquilo que é o básico, né? TV, geladeira, fogão, uma roupa para as crianças, um brinquedinho. E eles se sentiram mais ainda incentivados, porque eles assim, a gente orava todo dia, para que Deus pelo menos fizesse chover, para a gente ter alguma coisa. Que ele realmente tivesse, que eu soubesse como é essa tal de providência divina que o pessoal fala. E aí a gente disse, o cara tem um sapato, né? Que quando ele disse que não tinha chinelo, a partir disso deu um estalo, dizer assim, eu não posso falar de Jesus se eu não praticar. Não posso falar sobre o amor de Deus, sobre dizer que Deus ajuda, se eu não conseguir transformar isso. Isso é transformador. Muitas vezes a gente não compreende. Algumas denominações, algumas vezes assim, a pessoa dá o dízimo, dá tudo que tem. Mas cada um está adequado àquilo que melhor lhe traz uma conexão com Jesus. Às vezes as instituições espíritas têm muita dificuldade para conseguir um dinheirinho para as obras sociais, para conseguir um alimento para fazer uma sopa. Ali, ó, o abrigo do Campo da Paz. Então, nessa realidade, nessa dia a dia, a dificuldade que é conseguir ter recursos, sem ser do governo, recursos próprios, dos voluntários, para poder construir algo que é tão para o bem. E aí a gente vê outras instituições que são rios de dinheiro, mas cada pessoa individualmente há um sentido dela poder ofertar. Há um sentido que está no coração dela que desperta e dizer assim, eu quero. E de todas as formas, Deus vai abençoar. Desde aquela pessoa que é mais ingênua, que vai no mercado da fé e ela se sente envolvida e ela se sente que há uma necessidade dela contribuir, como aquela que espontaneamente diz assim, rapaz, eu hoje não tenho o pacote de macarrão para doar para a campanha do quilo. Eu tenho uma caixinha de fósforo, que é o que eu tenho, está novinha e que eu posso ofertar. Então, a situação de cada um e a maneira como eles vão ofertar para o nosso Deus, ela é muito individual. A gente precisa compreender que cada um pode ajudar com aquilo que tem. E há um entendimento, enquanto espíritas, para que a gente se motive a ajudar mais e mais. É quando a gente vê as obras, quando a gente vê esse trabalho que é tão bacana, quando a gente vê o propósito, essas coisas, ele dá um sentido. E muitas vezes é o tratamento que a gente precisa para aliviar as nossas angústias, as nossas preocupações. Que a gente diz assim, poxa, eu estava preocupado porque eu não tenho nada gostoso para comer aqui. A gente sempre diz assim, eu não tenho uma roupa para sair. A gente tem um molho, a gente tem uma roupa. Eu queria comer, mas não estou com vontade de comer comida de panela não. Não sei o que é, mas eu queria comer uma coisa diferente. E aí quando a gente se confronta com outras realidades, de pessoas que não têm nem o básico, assim, rapaz, não reclamando de barriga cheia. Então é muito importante que a gente comece a se engajar nessas atividades sociais, nessas visitas aos orfanatos, nessas visitas a abrigos, para que a gente possa compreender a necessidade do outro e dentro das nossas possibilidades a gente conseguir ajudar. Quando a gente se importa com o outro, quando a gente tem um olhar mais misericordioso para a necessidade do outro, parece que os nossos problemas ficam tão pequenos. Parece que a gente começa a compreender assim, meu Deus, eu estou preocupada com isso, enquanto que o outro está passando por uma dificuldade tão grande. Às vezes a gente está preocupado porque ficou gripado. E aí quando a gente chega nos hospitais, a gente vê que estão pessoas que estão lutando pela vida. Que a gente vê pessoas que estão ali doentes e que ainda têm aquela esperança de serem curadas. Muitas pessoas que a gente conhece, que a gente acha que os nossos problemas são tão grandes, a gente começa a compreender
fica pequeno. A depressão, ela faz com que aquele problema, que é bem miudinho, ele toma uma proporção tão grande, que quem está de fora diz assim, mentira, né? Que tu está se preocupando com essa besteirinha, mas a besteirinha que o outro está passando, ele tem um outro olhar, parece que tudo é maior. Até alguma coisa que a gente diz, e aí a pessoa interpreta de outra forma. E a pessoa inteira que tu ficasse magoada, porque ela disse isso a tu, acho que tu entendeu errado, mas ficou uma bola de neve. A pessoa escutou, interpretou de uma forma, e aí a pessoa não diz, pô, fulano, tu dissesse isso, por que tu dissesse de mim? Eu entendi assim, não quis dizer isso não, você entendeu errado, e falta aquele diálogo. Às vezes por coisas bem simples, e às vezes por coisas muito sérias, e precisam de um diálogo. Uma vez eu estava num restaurante que tinha música ao vivo, e tinha uma música, a música não tinha uma letra muito legal não, mas não sei por que razão na época eu gostava dessa letra, dessa música. E aí tinha dois cantores, o que tocava triângulo e o que tocava zabumba. Eu queria que o do triângulo cantasse a música, porque ele sabia qual era. Eu peguei um guardanapo, aí eu disse assim, canta palhaço, que era o nome da música, chamava-se palhaço. Só que o garçom na hora pegou com o zabumbeiro. Aí o zabumbeiro leu e disse assim, canta palhaço. Aí ele pegou o meu guardanapo, fez uma bolinha assim, ó, e fez isso no palco, né? E eu sentadinha, e eu fiquei chateada, porque não cantou minha música. O outro pegou, nem era para ele, e ele pegou o guardanapo, passou e jogou fora, então eu fiquei chateada. Ele ficou chateado, e o outro coitado sem saber de nada, que era para saber da música, sem saber, porque ele não sabia o que era que estava no guardanapo, porque o outro só leu e jogou fora. Enfim, quando terminou de tocar, eu, ô fulaninho, do triângulo, tu nem cantou minha música. Aí qual era a sua música? Você disse, seu palhaço. Aí, quando você não pediu, eu só pedi, mas ele rasgou o meu guardanapo. Aí, era que tem um guardanapo. Canta palhaço, eu não entendi assim. Ele canta palhaço. Aí, assim, olha, resumindo, escolha tua música pra você pedir. Mas seja, a gente tem a oportunidade de chegar e dizer assim, ó, fulano, tu rasgasse o guardanapo que eu escrevi, por que tu fizesse isso? Ó, fulano, tu nunca cantou minha música. Mas se fosse outra coisa, eu ia sair chateada. O que leu o guardanapo saía chateado, e o pobre do que não entendeu a música, não entendeu, ele ia ficar sem entender, porque aquelas duas pessoas não se falam. Eu não ia falar, ele ia falar comigo normalmente, mas eu ia ficar chateada. Muitas vezes no nosso dia a dia, nas relações profissionais, nas relações dentro das instituições, dentro das casas espíritas, há uma má interpretação. Da pessoa dizer assim, eu não vou mais por você, porque aquele atendente fraterno disse uma coisa que eu não gostei. Às vezes é só a pessoa, falta de conhecimento. Às vezes a pessoa está com as suas mágoas e a boca fala que o coração está cheio. Faltou a caridade desse atendente fraterno dizer assim, olha, essa semana eu vou precisar entrar em tratamento. Eu não estou em condições de atender outras pessoas, porque eu estou precisando me cuidar. Eu estou chateada, estou magoada, estou rancorosa. Como é que eu vou aconselhar alguém? Como é que eu vou falar sobre paciência, sobre amor ao próximo, se o meu coração está tomado de raiva, se o meu coração está tomado de mágoa? E aí falta esse discernimento para atender para a terra, sinalizar que precisa ele do tratamento. E precisa o outro que está ali assistindo compreender que nós somos falhos. Que certamente em algum momento nós vamos nos equivocar no falar, nas ações, nos nossos sentimentos. Às vezes aquele me diz, olha, fala com aquela pessoa, não, ela é muito chata, ela não sei o que, a gente nunca trocou duas palavras com aquela pessoa, mas tem uma certa resistência em fazer amizade, porque a gente ouviu outra pessoa sem conseguir ouvir os dois lados, ou sem a gente conseguir ficar neutro numa situação muito comum que isso aconteça. E aí as pessoas que já têm a depressão dentro delas, ou uma tristeza, ou uma melancolia, elas se sentem rejeitadas, elas se sentem um lixo de pessoa.
diz agora assim, puxa, ninguém se importa comigo. Se eu morrer, não vou fazer falta para ninguém. Eu não sou útil. E aí a gente, em vez de alimentar coisas boas, incentivar, dizer que a sua presença ali naquela instituição faz toda a diferença, a gente tipo, entra e sai e não percebe aquela pessoa. Mês passado, eu fui fazer uma palestra numa instituição, eu já tinha ido uma primeira vez e fui muito bem recebido, mas muito. Me mostraram a casa de ser acolhido, o rapaz que me atendeu foi super simpático. E aí, nessa segunda vez que eu voltei, ele estava adoentado, mas ele não sabia que ele estava adoentado. Mas enfim, quando cheguei na instituição, eu encontrei justamente a pessoa que foi o primeiro dia com ela. Eu cheguei muito cedo na instituição, a instituição estava fechada, que ali em pezinha, e eu baixei a cabeça, meu Deus, eu não conheço esse bar, eu estou aqui sozinho, Senhor, manda uma alma caridosa, senão eu vou dar uma volta, vou pegar o carro, vou dar uma voltinha, depois eu volto. Quando eu ia voltar, aí veio um senhor. Aí eu disse, não é você? Aí ele, vou, eu disse, não, eu estava aqui só. Ele, não, fica nós dois. E ficamos batendo palma. Então, quando eu cheguei na instituição, ele também estava. O senhor lembra do senhor? O senhor lembra de mim que estava me vendendo? Aí algumas pessoas me reconheceram assim, tu é palestrante, né? Sou. Aí eu disse, cadê fulano? Esse fulano não veio não, que está doente. Disse, tá certo, pode ser que eu já cheguei, viu? Sempre eles têm um trabalho de passe antes. Então, os trabalhadores foram lá para dentro, os visitantes, ou pessoas que frequentam, só frequentam, mas não têm uma atividade dentro da casa, entravam 3, 4 gatos pingados, então, ok. Aí foi dando 10 para as 8, 5 para as 8, e o dirigente? Aí não sei não, está lá dentro, quando a pessoa sair, ela vem. Aí quando o dirigente saiu, de repente disse assim, a gente vai ver, eu vou botar fulano para fazer a palestra, porque o palestrante não chegou. Como eles entenderam, eles achavam que o palestrante era um homem, porque o nome é tão mal. Eles esperavam uma carinha diferente que fosse um homem. Aí eu, oi, sou eu, palestrante, menino, cheguei por cedo, para terceira chegar. Eu acho que foi bem, então tá certo. Aí ficou assim, vai fazer o tema. Qual é o seu nome mesmo? Como é que a instituição não quer ver? Então pode deixar, fique tranquilo. Eu me apresento. E aí me apresentei, fiz a palestra. E aí eu pensei assim, eu ligo ou não ligo? Assim, minha mulher. E aí quando eu estava pensando, o rapaz mandou uma mensagem logo, olha, nem assisti a sua palestra por causa de uma cirurgia, mas com certeza você foi bem recebido. Eita, ele tocou no corpo. Só veja só. Vou dizer algo para que possa ter uma compreensão, para que leve para outras pessoas. Eu cheguei lá e eu não fui recebida. Não teve nenhuma pessoa para dizer assim, peraí, deixa eu ir ali, ver se o palestrante chegou, se está tudo certo. Eu sou a palestrante, mas imagina as pessoas que nos visitam na nossa casa, que certamente chegam pela dor, que já estão com seus processos depressivos, com as suas tristezas, com as suas angústias. Será que elas iam gostar de chegar à nossa instituição e ninguém diz assim, boa noite, seja bem-vindo, você já conhece a nossa casa, olha, a reunião vai começar daqui a pouco. Aí só eu sinalizei. Mas e as pessoas? O que acontece com aquelas pessoas que nos visitam? E ele, eita, é mesmo. A gente precisa repensar de ter sempre alguém que possa acolher, que possa nos receber. Que a gente pode botar um pezinho na instituição e que alguém diz assim, bom dia, boa noite, seja bem-vindo. Porque no dia a dia reconhece quem é da nossa casa e quem é visitante. Naturalmente, a gente bate o olho e diz, oxe, essa carinha ali é diferente. E aí a gente precisa entender. E quem está chegando vem com as suas dores, vem com suas tristezas, vem com as suas mágoas, vem precisando de acolhimento, de consolo. E não é só a responsabilidade do dirigente e do palestrante de falar coisas que não sejam equivocadas, de falar bem, falar de consolo, de acolhimento. É também nossa responsabilidade quando a gente frequenta, quando a gente é um trabalhador voluntário, a gente poder acolher essas pessoas para que elas se sintam confortáveis, dizer assim, eu vou voltar.
Menina, eu conheci fulano, passei por uma dentro da terra, me ouviu tão bem. Ela não disse nada, mas ela me ouviu olhando assim, atentamente para aquilo que eu falava. Olha, eu cheguei, mas tinha uma pessoa que me deu uma mensagem do dia assim, e me deu as boas-vindas, e eu sentei lá, e quando terminou a palestra, eu pude falar com aquele palestrante e cumprimentar, e aquele palestrante era acessível. Todos é nossa responsabilidade. Quando a gente compreende que a nossa casa, a nossa instituição, é uma casa para doentes da alma, todos estamos doentes. Então a gente precisa compreender e ter esse carinho para essas pessoas. Que pode acontecer de alguma pessoa querer tirar sua vida. E aí a espiritualidade, vem aquela intuição, diz assim, vai lá. E a pessoa entra na casa espírita do jeito que estava em casa. Uma roupa curta, decotada, saltão. E a gente, ó, menina, essa roupa para mim, a gente já quer barrar aquela pessoa. Mas muitas vezes era, graças a Deus, que ela conseguiu chegar até ali. A preocupação com o vestimento, a preocupação ela deve ser dos trabalhadores, né, que já frequentam, que já tem esse compromisso de entender que a gente não vai se comportar ou usar os vestimentos que não estão de acordo com a nossa instituição. Mas quem nos visita, ninguém pode vir pequeno. Basta que a gente pode fazer, a gente acolher. De repente, se a pessoa disser assim, eu vim desse jeito porque eu estava assim, você gosta de passar por passar. Ou se tem um vizinho que mora ali, você quer dessa forma. Mas jamais sobre o julgamento. E graças a Deus que essa pessoa conseguiu chegar ali. Porque depois ela vai dizer assim, menina, todo mundo arrumado. Porque a gente chega numa festa, a gente diz, menino, se eu soubesse, tinha mais arrumado, né? Eu acho que se eu soubesse, tinha não estava no vestido, não, tinha mudado no brinco. A gente não tem essa percepção de que a gente vai de um lugar e está todo mundo muito bem arrumado. Ou a gente se arrumou demais e o povo também foi informal. E a gente percebe assim, menina, eu tenho arrumado demais, eu só estou tão normal de camiseta e calça jeans. A mesma coisa acontece com aquelas pessoas que procuram a nossa casa. Uma hora ela vai olhar assim, dizer assim, menina, só eu estou com essa roupa curta. Talvez ela não tenha outra roupa e ela vai indo, mas ela vai. Daqui a pouco vai passar de situação. Daqui a pouco eu vou para isso. Naturalmente, as coisas acontecem, porque as pessoas que têm processo de depressão, que a espiritualidade trabalha na vida delas, vai instituindo para que ela procure uma casa, para que ela possa se cuidar, se tratar. E também para a gente, porque é um aprendizado nosso, da gente refrear a nossa língua, da gente refrear o nosso julgamento, da gente ter um olhar mais misericordioso, dizendo assim, não, ela chegou com essa mão, papai, mas não tira esse pensamento, para que ela possa receber o consolo que ela pode ter vindo buscar, para que ela possa ser bem acolhida, para que ela possa voltar. E aí, à medida que a gente vai ter uma familiaridade, a gente vai direcionando. Várias vezes eu era pequena na igreja e via o pastor mudando a sua pregação para essa, quando falar sobre não julgar, porque ele percebia que tinha pessoas que estavam com outra vestimenta e os olhares dos irmãos para aquelas pessoas estavam. Então ele lia a passagem e não casava mais a pregação com aquele versículo que estava ali no boletim que foi feito durante a semana. E um versículo que era para ele falar sobre aquilo, mas a boca dele falava algo que era o que era necessário para aquele dia e para aquele momento. Então, muitas vezes é o que está faltando para nós. Que ela falasse, se a gente não puder edificar, se não for uma palavra construtiva, se não for para ajudar, o silêncio vai ajudar muito mais. Muitas vezes a gente diz assim, não, eu fui fazer para ajudar. Eu só quero te ajudar e dar aqueles conselhos que a pessoa se sente mais baixo que o chão. Às vezes tem uma pessoa que naturalmente ela vai lá e rebate. Ah, é, fulano, eu sou assim, mas você é pior. Você faz isso. Mas tem pessoas que estão tão depressivas, tão tristes, tão angustiadas, que ela vai ouvir, vai se sentir tão arrasada, vai falar, não vou contar mais. Ela disse uma coisa que, poxa, me pegou. E aí, às vezes, a gente perde uma oportunidade de derramar esse amor de Jesus para aquelas pessoas. Às vezes, tem pessoas que estão acima do peso e
Às vezes a gente faz uma crítica com aquela aparência dizendo que quer ajudar. Às vezes a pessoa está com problema hormonal, que está numa luta ali, que a gente não faz ideia. Ou a pessoa que tem 10, 15 anos de casado. Aí diz, menina, tu está até agora sem filho. Pelo amor de Deus, menina. Está com algum problema? Por que tu não tem filho? Por que tu não tem filho? E não sei o quê. E a pessoa está ali, naquele tratamento, naquela oração, e pedir um desejo do coração para que ela possa ser mãe. E ela passa por aquela coisa. Será que ela já precisa que o outro vá lá e diga isso? E a gente não, só quis ajudar. Eu só quis dizer. Isso às vezes são pessoas que estão tão doentes para falar, que antes de ouvir, quer falar, né? Então já vem falando. Não tem nem a paciência de esperar. Às vezes o outro, para poder perceber o outro, né? Só falar. Tem muita coisa que a gente está falando bobagem. Tem curso de oratória para você falar bem, para você se expressar. Mas você não vê o curso de escutatória. Você não vê dizer assim, ó, gente, vai abrir um curso para que a gente possa só ouvir. Muito devia fazer isso. Que a gente possa só estar ali, atentamente, escutando, sem dar um pio. Não. A gente quer, toda a pessoa terminar, a gente não amor, isso tudo. Olha, rapaz, todo conceito de Deus. Olha, já vi. Olha, nem termina, que eu já sei onde é que o sul vai parar. É assim. Às vezes até um atendimento fraterno, que deveria só escutar. Depois que a pessoa falasse, a gente vai propor um tratamento e explicar como é dentro da nossa casa. E às vezes tirar alguma dúvida que a pessoa tenha. Mas a gente não vai dar conselhos, a gente vai explicar que é a reforma íntima, que as respostas que muitas vezes a gente busca, muitas vezes está dentro de nós. E à medida que o conhecimento nos liberta, nos esclarece, a gente vai nos esclarecendo as nossas dúvidas. Às vezes uma pessoa que perde um familiar, foi vítima do suicídio, e ela quer saber para onde ele foi. Ah, que está sofrendo? E agora? Qual o próximo passo? Uma pessoa que já está com essa angústia, será que a gente vai dizer alguma coisa esclarecedora, ao invés de acolher e consolar? Dizer, não, tudo a seu tempo. Mesmo nós vamos orar por esse seu familiar. Faça o evangelho no lar, uma prece, para que seja recebido pela espiritualidade. Faça esse tratamento que a nossa casa nos coloca à disposição. E à medida que você for estudando, você vai se esclarecendo. Porque muitas pessoas também não estão preparadas para ouvir algo que às vezes é muito doloroso, que às vezes nos machuca, que às vezes a gente já está muito fragilizado. Tudo a seu tempo. Há tempo para ceifar, há tempo para colher, há tempo daquelas oportunidades que a gente tem para que a gente possa, primeiramente, que a gente ama, depois instrui. Para que escolher, primeiro a gente ama, primeiro a gente consola, primeiro a gente acolhe, para depois essa pessoa ser esclarecida. Então, é muito importante essa coragem de pedir ajuda. Quando a gente começa a perceber que a gente está depressivo, que a gente está melancólico, que a gente está com uma tristeza, que a gente precisa sair dessa situação, precisa pedir coragem a Deus e a gente poder sinalizar também e estender as mãos. Jamais Deus não vai, Deus ouve cada oração. A gente genuinamente pede a Deus para que dê um discernimento, para que a gente possa sentir uma paz. Isso vai acontecer. Tenho certeza que em algum momento da vida de vocês teve algo que dissesse assim: Deus existe. Deus ouviu a minha oração. Foi um livramento de Deus, que se não tivesse acontecido, se Deus não tivesse intervido, ou alguém que está muito doente e diz assim, graças a Deus. E eu pensei que não ia me recuperar não, mas graças a Deus eu estou aqui para contar a história. E aí eu tive essa experiência de ter certeza que Deus ouviu minha oração. Eu, por volta de uns 8 anos de idade, estava em casa, era de noite, e aí eu queria tomar um bolinho de café. Eu queria tomar café, eu queria tomar só um bolinho. E aí quando eu fui pegar a xícara, minha irmã estava na cozinha lavando os pratos. Eu disse, ei, mocinha, se você inventar de pegar a xícara para tomar café, você vai lavar a sua xícara.
Eu não sei por que cargas d'água, porque eu não queria lavar a xícara. Aí eu tive uma brilhante ideia. Garrafa de café, aquelas que a gente aperta e sai o café. Assim, pronto. Eu boto o açúcar na boca. Boto só um bolinho de café. Bochechozinho, ó. Tomo o café e... Só que eu não contava que o café estava quente, quente, né? Mas estava quente não, estava bem quente. E aí botei o açúcar, botei o café. Quando eu fui fazer o bochecho, minha gente, uma dor. Eu corri para o banheiro e não saía sangue. Depois a gente entende que foi uma queimadura. Mas eu fui assim, assim, não vai ficar bom porque não está saindo sangue. E eu lavava e aquela dor continuava. Só que minha mãe, ela não tem a virtude da paciência. Ela é uma pessoa assim que por muito pouco eu apanhava. Imagina eu fazendo trela. Eu chamava de surra. Eu disse, meu Deus, vou levar uma surra daquela bênção que está debaixo dos pés da minha mãe, que era uma havaiana da tira azul. Disse, pronto, eu vou apanhar. E quando eu apanhar, eu faço o quê? Eu tive outra brilhante ideia. Eu vou para a sala, me sento no sofá. Aí de repente eu vou dizer, ai! E vou sustentar até o fim da minha vida. Isso foi de repente. Vou lá. Me sento no sofá e aquele queimou na boca toda. E eu, ai! Aí minha mãe e meu pai, menina, o que fizesse na tua boca? O que foi isso? Não sei o que. Foi de repente. Não está descendo. Me conta o que foi. Aí vem minha irmã da cozinha. Você quer um cafezinho? Eu lavo a sua xícara. Olha agora, eu estou com a boca toda queimada. Aí eu olhei assim para ela. E aí eu fui dormir com meus joelhos no colchão. Minha família era toda protestante. E eu disse assim, Senhor, se tu ouve a minha oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, me faça escapar dessa surra. Eu prometo que eu não vou fazer trela. Eu vou honrar pai e mãe. Eu vou obedecer. Mas pelo amor de Deus, eu não quero levar uma surra. Me ajude. Derrama a sua misericórdia sobre mim. Me ouve, Senhor, me ouve. E eu passei assim, ó, orando, até adormecer. Quando foi de manhã, minha mãe me levou ao hospital, ficava perto de casa. Já perto do consultório, dentro do hospital, eu ficava assim, gritando. Está chegando no consultório, vai te chamar. E você não diz o que foi que você fez. Diga o que foi que você fez. E meu médico abriu a porta e disse, mãezinha, fique ali sentada. Aí abriu, deixou o consultório aberto, minha mãe sentadinha ali. E ele pegou por aqui, me botou em cima da maca. Disse, você precisa. Eu disse, o que foi que você fez? E aí eu comecei a contar, quando eu botei assim do café e do bochecho, ele segurou o riso, olhou assim, fez uma receita. Então, mãezinha, tome aqui a receita. Mas o que foi que ela fez? Isso acontece. E aí não disse mais nada. E eu cheguei em casa numa alegria, numa felicidade, porque de fato eu não levei uma surra que já estava certa. E eu anoiteci, me ajoelhei novamente e disse, Deus, tu existes. Eu tenho certeza que o Senhor deu minha oração. Eu tenho certeza que foi através do teu agir que eu não apanhei. Eu tenho certeza que nesse mundão de Deus, a minha oração foi ouvida. E é uma experiência que aconteceu aos 30 e poucos anos atrás, mas é como se eu estivesse contando de semana passada. E tão significativo para mim, que é ter uma experiência pessoal com Deus. A gente está muito angustiado, aflito, seja você adulto, criança ou jovem, mas a gente colocar nossas aflições diante de Deus, de saber que Deus é socorro no tempo da angústia. Saber que Deus tem um Deus que nos ouve, que é misericordioso, que entende a nossa aflição. Muitas pessoas lá fora estão sedentas desse amor, sedentas de uma experiência pessoal com Cristo, de estarem angustiadas, aflitas, e elas têm dificuldade até de fazer uma prece. Quantas vezes dentro da casa espírita a pessoa diz assim, tu pode botar no evangelho no mapa o que for fazer. Não, mulher, estou tão perreada, ora por mim. Quantas vezes as pessoas dizem assim, ora por mim, e coloca nas suas orações, porque a pessoa se sente tão aflita que tem dificuldade de orar. Mas quando a gente genuinamente coloca as nossas preocupações diante do Pai, pode ser que podia ter acontecido eu apanhar, poderia, mas ainda assim eu tinha certeza que Deus ouviu, porque depois nos traz uma paz tão grande. Às vezes a gente chega
angustiado, dor de cabeça, preocupado. E você, rapaz, depois do passo até sair mais leve. Não só pela troca de energia, mas naquela oportunidade da gente orar, da gente vibrar. Daquela pessoa do passista estava colocando suas energias, estava nos colocando nessa sintonia de oração, colocando para que os nossos pensamentos eles possam estar mais para cima do que a gente se sentiu cabisbaixo quando chegou. É muito importante que a gente tenha esse amor e essa vontade de colocar as nossas aflições diante de Deus. Que quando a gente está desesperançoso, angustiado, porque ainda não dá tempo da gente chegar na casa espírita, mas a nossa aflição está dentro de nós, que a gente possa nos colocar diante de Deus. Fazer uma prece, e a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer minuto, a gente silenciar e pedir a Deus para que Ele possa tirar esses pensamentos suicidas que talvez esteja passando por nós. Que alivie essa angústia que está dentro do nosso coração. Que Ele possa nos dar a paz que excede qualquer entendimento. Que a gente possa nos sentir motivados a ajudar outras pessoas que ainda precisam se sentir consolados, que estão necessitados não só do alimento material, mas do alimento espiritual. Que a gente consiga se engajar em alguma atividade dentro da casa espírita para que a gente possa exercer a caridade. Ela é um exercício. A gente frequenta a casa espírita, a gente entra no tratamento, mas a partir do momento que a gente sai desse tratamento, a gente está se sentindo apto, a gente precisa se engajar em alguma atividade. A gente precisa exercer a caridade. Se for campanha do quilo, que seja campanha do quilo. Se for para ficar ali dando as boas-vindas para quem chega, para que as pessoas possam ser acolhidas, que seja. Que seja um grupinho pequeno, que a gente possa fazer um evangelho lá, que a gente faça. Que a gente comece dentro da nossa casa, os nossos familiares, porque eles podem dizer assim, rapaz, um dia eu estou aflito, eu ligo logo para a minha mãe. Eu penso, não, eu vou ligar, porque eu sei que minha mãe vai fazer uma oração por mim. Aí eu vou bater ali na porta da vizinha, porque eu vou dizer, mulher, eu estou angustiada, eu vou saber que vou bater teu condomínio todinho. Eu sei que naquela porta ali tem uma mulher de fé que vai orar junto comigo. Que a gente possa ser esse instrumento de bênção na vida do outro. E muitas vezes são detalhes que a gente tem deixado passar. Até enquanto espíritas, a gente às vezes titubeia. Será que isso vai dar certo? Será que Deus vai ouvir a oração? Será que minha bênção vai chegar? Será que as coisas boas que eu estou planejando para mim, elas vão dar certo? E vem alguém assim, menina, parece ser do nada, diz assim, vai acontecer, vai em frente. Olha, as coisas vão melhorar. E eu digo, menina, parece que tu falou pela boca de um anjo. Eu nem estava esperando e chegou. Então, muitas vezes, nós, essa interação, essa oportunidade, por isso que algumas pessoas dizem assim, eu só gosto de assistir as palestras espíritas pelo online. O online é quando a gente não pode vir. Quando a gente quer ver um tema que talvez a nossa casa espírita não tenha condições, não colocou aí na programação. E aí no online tem um tema que nos interessa, que a gente quer assistir. Mas é esse convívio, esse olhar, esse abraço, que vai fazer diferença. É esses pequenos momentos que vão fazer a gente dizer assim, eu estou olhando para aquela pessoa e eu vou ver que ela está tristonha, eu vou colocar ela em nossas orações. Porque para a gente estar nas nossas casas é difícil a gente chegar, saber se a pessoa está bem, se não está. Se ela está precisando de alguma coisa, tem algo que a gente possa fazer para aquela pessoa. Não é assim. Mas quando a gente olha para a gente, menina, eu estou bem, precisa ser alguma coisa. E a gente poder se olhar, e a gente poder saber que nós somos corpo de Cristo. E a gente tem a oportunidade de conhecer o trabalho. A gente Ibiriçá hoje conheceu o nosso grupo da Luz Deus, e teve essa oportunidade de ver um trabalho tão lindo, não é? Não é tão bom do que a gente só falar, dizer, olha, até ali, está construindo assim, mas quando a gente vê, os nossos olhinhos brilham, e a gente diz assim, que trabalho bonito. Quando a gente pode vivenciar, é a mesma coisa de falar desse ensinamento do Cristo, porque a gente passou por essa experiência de dizer assim, Jesus é contigo, Ele é socorro no tempo da angústia. Olha, eu estava assim, no fundo do poço, mas eu estou aqui, fiz o meu tratamento, coloquei aqui, hoje eu estou como uma voluntária. É muito mais fácil
tudo que a gente falar da boca para fora. Então a reflexão de hoje é sobre cada vida importa. Não importa a circunstância que você esteja passando nesse momento, de angústia, de aflição, de dias difíceis, com certeza amanhã será um dia melhor. Mas se por acaso essa angústia tem tomado o seu coração, peça ajuda. Peça uma ajuda profissional. Venha para a sua casa espírita para que você possa ser alicerçado desse amor, da espiritualidade. Toda a gente possa dizer assim, eu quero viver, eu quero poder desfrutar dos meus amigos, tendo essa oportunidade de aprendizado, esse processo que nós estamos aqui de crescimento, e nós possamos dizer não ao suicídio, dizer sim à vida, que a gente possa acordar e dizer assim, hoje eu venci mais um dia, hoje eu estou disposto a crescer, a ajudar e exercitar o amor e a caridade. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que estiveram aqui nessa manhã, que nós possamos a cada dia sentir esse amor de Deus, ontem, hoje, para todos. Que assim seja.